Olá, paz do Senhor, começando mais um vídeo. Esse vai ser o terceiro vídeo do curso completo de curso técnico de agropecuária. Os dois primeiros vídeos eu falei sobre o planejamento estratégico de propriedades rurais, já introduzi no curso. E o segundo vídeo eu falei da análise do solo, já introduzi também no curso. Agora, este vídeo eu vou falar a respeito do solo vivo. Vou recomeçar de novo sobre o assunto e este item do curso, esta parte do curso vai ser voltada para a análise do solo. Nós vamos usar o livro chamado Manejo Ecológico do Solo, que é considerada a Bíblia da agroecologia, e é um livro que fala da agricultura em regiões tropicais, e é um livro muito grande, e eu vou utilizar ele para poder passar para os membros e os irmãos do canal da Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados, toda a informação a respeito do solo, da terra, porque o solo ele é vivo, porque foi Deus que criou o solo desse jeito. Então ele é vivo porque é a casa dos animais, de todos os seres vivos, dos micros, dos mesos e dos macros seres vivos. Então é um estudo super importante que vai ser integrado no caminho da salvação em Jesus Cristo, porque como nós estávamos falando, como eu estava falando nos outros vídeos, nós estamos presente na situação do mundo como pessoas, como homens cristãos que estão debaixo do sol. E todo mundo que vive aqui na face da terra está debaixo do sol, como está escrito no livro de Eclesiastes. Então agora eu vou mostrar os objetivos e a referência doutrinária da fé cristã, continuar revelando todas as informações que o nosso Senhor Jesus Cristo está me mostrando, para a gente poder reconhecer de longe as heresias, como já está sendo falado nos vídeos desta série, que vai ser uma série única de vídeos do curso técnico de agroecologia, que vai tratar sobre vários temas. Então, esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé, ligando com o contexto da alimentação dos seres humanos e do negócio que eu estou demonstrando, porque se trata de um curso baseado em fatos reais. E este curso vai ajudar os irmãos a aprenderem uma profissão
que possa ajudar na sobrevivência neste mundo aqui, porque eu estou pensando muito sério em ir morar lá no Amazonas, porque aonde eu moro aqui na minha cidade, que é a cidade de Franca, no estado de São Paulo, é um mundo totalmente diferente daquilo que está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, porque as pessoas que vivem em cidades e principalmente nas cidades grandes, elas não têm a sensibilidade de entender, aprender sobre o estudo bíblico, sobre a palavra de Deus, porque elas estão bombardeadas pelas coisas do mundo. Então, nesta primeira lição, continuando a série de vídeos, eu vou falar sobre as ameaças dos lobos vorazes, que são os homens que estão infiltrados dentro da igreja cristã e que estão distorcendo e deturpando, perturbando toda a verdade do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles pregam mentiras, heresias, para poder ensinar um evangelho que o apóstolo Paulo ele identificou como um evangelho anátema, um evangelho maldito, como está escrito no livro de Gálatas. Então, nós vamos falar, em primeiro lugar, dos cuidados pastorais, que está em Atos, capítulo 20, versículo 28. Então, vamos ler aqui para ficar mais claro o que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, que é agora a nossa referência para tratar sobre este tema. Então, estou abrindo a minha Bíblia aqui e eu vou me deslocar até o livro de Atos, no capítulo 20, no versículo... A minha vista está muito ruim, que eu sou muito doente e eu sou diabético. Eu tenho problema mental e tenho problema de diabetes muito grande, né? Minha diabetes é muito alta. Então, no versículo 20, no capítulo 20 de Atos, no versículo 28, está escrito assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo, com E maiúsculo e S maiúsculo, vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, com D maiúsculo, que ele resgatou com seu próprio sangue. Ou seja, quando eu falo Espírito Santo com E maiúsculo, S maiúsculo, significa que é a tradução correta das escrituras sagradas, porque tem religiões cristãs, tem congregações que se dizem cristãs, como a Testemunha de Jeová, que é uma igreja conhecida, que eles colocam na Bíblia deles
porque eles têm uma Bíblia diferente da Bíblia original. Que o Espírito Santo está escrito na Bíblia deles, que é com E e com S minúsculo, dizendo que o Espírito Santo não é de Deus. Então eles não acreditam que nem Jesus Cristo e nem o Espírito Santo são Deus, Deus, é um Deus. Eles acreditam somente em um Deus, que é o verdadeiro Deus, mas é o Deus do Antigo Testamento, que agora o Deus do Antigo Testamento está sendo, como eu posso dizer, submetido a um outro falso Deus, que é com D minúsculo. Ou seja, esse Deus com D minúsculo é o diabo, é o Satanás, que está se fazendo passar pelo Deus com D maiúsculo do Antigo Testamento. Por isso que eles gostam de pregar muito o Velho Testamento misturado com o Novo Testamento. E o Deus deles, tanto da religião judaica, como da religião da Testemunha de Jeová e muitas outras, da Adventista do Sétimo Dia também, porque eles são seitas, né? São seitas satânicas, né? Eu não considero eles cristãos, né? Mas eles se dizem cristãos, né? Mas Jesus já diz, né? Esses que se dizem judeus e cristãos, eles não são judeus e nem cristãos, eles são da sinagoga de Satanás, né? Mas aonde que está escrito que Jesus fala isso em Apocalipse dos cristãos? Esses que dizem que são cristãos e não são da sinagoga de Satanás. Pois bem, não está escrito na Bíblia. Mas se a gente for fazer um parâmetro bíblico, daí a gente pode, por exemplo, ir no livro de Gálatas, como eu estou fazendo agora, e ler a seguinte passagem que está escrito no livro de Gálatas, dizendo assim, no capítulo 2, do versículo no versículo 14. Eu vou ler aqui e vou explicar esta visão, esta ideia que Jesus me mostrou. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, 2 pontos. Se tu, sendo judeu, vives como os gentios, e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Interrogação. Então, pois bem, vou explicar agora, tentar explicar nos mínimos detalhes, né? Esse meu pensamento que Jesus me mostrou, né? Então, primeiro eu vou ler o contexto e explicar o contexto, depois eu explico a revelação. Repetindo, versículo 14 do livro de Gálatas, capítulo 2. Paulo está falando para o apóstolo Pedro, para o apóstolo Tiago e para o apóstolo João, que é Judas.
Mas, quando vi que não andavam bem, Paulo está falando que esses apóstolos, eles não andavam bem. Eles não andavam bem das pernas. Eles não estavam fazendo corretamente aquilo que Jesus tinha explicado e mandado eles fazerem. Eles estavam querendo voltar para o judaísmo. E diretamente, conforme a verdade do evangelho. Diretamente, está vendo? Eles estavam andando, eles não estavam andando diretamente, conforme a verdade do evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho de Jesus Cristo, que na época quem estava ministrando era o apóstolo Paulo, que ele estava pregando o evangelho da incircuncisão. E os outros apóstolos, eles estavam pregando o evangelho da circuncisão. Eles estavam querendo circuncisar todos os cristãos do mundo naquela época. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mais uma prova cabal do que eu sempre falo. Então, o apóstolo Paulo disse a Pedro, está vendo? Ó? A Pedro, o apóstolo Pedro, está vendo? Está escrito aqui no texto bíblico. Eu não estou inventando nada. Está escrito aqui, ó. Disse a Pedro na presença de todos esses que eu citei e mais outros, que não está sendo revelado aqui. Mas os outros apóstolos, apóstolo Lucas, apóstolo Mateus, apóstolo Marcos, esses outros apóstolos, eles não estavam nesta reunião aqui. Era só esses 3 que eram mais conhecidos, né? Eles estavam. E daí, o que disse Paulo a Pedro e as outras pessoas que estavam juntos? Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Interrogação. Então, nesse contexto, Paulo estava querendo dizer assim. Ele estava apontando para os apóstolos que eles eram judeus, mas eles estavam querendo viver como gentios. Por quê? Porque eles estavam querendo conquistar as coisas, eles acho que já estavam formando família, porque lembra no Antigo Testamento, aliás, lembra no Evangelho que Jesus pregou? Os apóstolos largaram a família, largaram tudo e foram seguir a Jesus. E aqui eles já estavam querendo constituir família, voltar a viver a vida que eles viviam, a vida do mundo, a vida mundana. Mesmo eles sendo da religião judaica. Por quê? Porque o judeu e o grego, o judeu e o gentil, eles têm que se tornarem cristãos. É isso que Paulo está falando aqui. E eles estavam querendo voltar nas tradições passadas, que Jesus Cristo veio aqui e destruiu e aboliu, amando do Deus Pai, do Deus Altíssimo, do Deus vivo. É isso que Paulo está falando aqui. Por quê? Porque eles estavam querendo viver como gentios e não como judeu. Daí Paulo está argumentando com eles, porque eles eram cristãos, se tornaram cristãos. Daí eles estavam querendo viver igual gentios. E por que então eles não voltavam a viver igual judeus, já que eles estavam querendo viver igual gentios nesta parte? E daí Paulo
continua falando: por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Porque os apóstolos estavam querendo circuncisar todo mundo. É isso que estava acontecendo aqui. Esta é uma das provas que eu tenho que explica todos esses meus argumentos que Jesus me mostrou. E daí, baseado nestas provas que eu tenho, eu concluo que, observando isso que eu falei agora há pouco, se eu trocar os nomes que estão escritos aqui, referente à palavra judeu, e botar como cristãos, então, quando a gente for ler, então a gente consegue descobrir uma outra forma, uma outra fórmula que Jesus está dizendo, tanto dos judeus como os gregos, que são gentios, e os cristãos que vivem como judeus e gentios, que são os gregos e romanos, eles estão vivendo errado. Então, eles não são cristãos de verdade. Então, vamos ler aqui trocando a palavra judeu pela palavra cristão. Vamos ver o que acontece. Mas, vou ler o versículo 14 de novo. Mas, quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, tá vendo? Os próprios apóstolos estavam andando na mentira do Evangelho, igual todo mundo faz hoje em dia, todo cristão. Quase todos, tem uns que são corretos, mas são poucos. Então, está escrito aqui, ó. Disse a Pedro na presença de todos. Agora eu vou trocar os nomes. Onde está escrito judeu, eu vou colocar cristão. Vamos ver o que acontece. Se tu, sendo cristão, vives como os gentios e não como cristão, por que obriga os gentios a viverem como cristãos? Interrogação. Está vendo? Se a gente trocar as palavras, Paulo está falando tanto para os apóstolos que eram judeus, como para os cristãos de hoje, que estão vivendo uma vida diferente do que Paulo e Jesus Cristo pregou nos evangelhos, e até mesmo os apóstolos também pregaram também corretamente, mas eles estavam vivendo errado. Tá vendo? Então tá todo mundo errado. Por quê? Porque o cristianismo, ele tá contaminado, adulterado, ele tem a presença dos lobos vorazes, que agora eu vou ter que terminar o vídeo, depois eu vou continuar falando disso. Mas eu vou repetir de novo para entender o meu ponto de vista baseado naquilo que está escrito na Bíblia. Eu tenho esse direito de alterar as palavras que está escrito pelo fato de que o que está escrito aqui eu posso fazer esta modificação para levantar o nome do Deus Pai e do Deus Filho perante a justiça do Espírito Santo, de Deus Pai e de Deus Filho. Porque, repetindo, eu vou fazer a troca de novo, para mostrar que, tanto nesta época como
Agora, todo mundo vive errado. Preste atenção. Versículo 14. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, está vendo? Esta palavra é tanto para os judeus como para os cristãos. Mas aqui, Paulo, no contexto, ele estava apontando para os apóstolos, porque os apóstolos eles eram cristãos. E eles estavam querendo viver igual a judeus, e não pode mais viver nem como judeus e nem como gregos, nem como gentios. Então serve essa mudança que eu fiz para interpretar a verdade da justiça. Preste atenção. Disse a Pedro na presença de todos. Paulo falando para Pedro, está escrito aqui. Agora ele vai falar: se tu, sendo judeu, daí trocando a palavra judeu pela palavra cristão, é permitido fazer isso, porque Pedro, ele era cristão. Ele era judeu na raça, mas ele se tornou cristão no espírito. Então, eu posso fazer essa mudança. Então, sendo cristão, vives como os gentios? Tanto faz Paulo sendo judeu e cristão, ele estava vivendo como gentios. E não pode viver como gentios. Por que Pedro estava vivendo como gentios? Porque ele estava querendo fazer as mesmas coisas que os gregos e romanos faziam. Queria trabalhar, ter mulher, ter filhos, ter dinheiro, ter casa própria, ter bens materiais. Ah, mas sacerdote não pode ter essas coisas, principalmente mulher e filho? Sim, pode ter, está escrito na Bíblia que pode. Mas Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 7 que seria bom que homem não tocasse em mulher. Ele diz isso, está escrito lá. 1 Coríntios capítulo 7, se eu não me engano. Seria bom que homem não tocasse em mulher. Mas depois tem uma outra conotação dentro desse capítulo que eu falei agora, do livro de Coríntios, que diz que, como posso dizer, aí tem que ir até lá para continuar esse outro pensamento, né? Então vamos voltar nesse aqui. Mas era isso que Pedro estava querendo, porque ele era presbítero. E Paulo, pelo que eu tenho lido na Bíblia, acompanhado no Novo Testamento, eu não vi nenhuma passagem falando que ele tinha mulher e filhos. E também não vi nenhuma passagem falando que Paulo era presbítero também. Agora, Pedro, no livro de Pedro e no livro de Timóteo, no livro de Pedro fala que ele era presbítero. Está falando que ele é presbítero. Mas Paulo eu não vi em nenhuma parte. Pode ser que tenha, mas eu não vi nenhuma parte da Bíblia falando que ele era presbítero. Então ele não tinha família. Ele era igual eu. Ele não tinha contato com mulher, não tinha filhos. Então é isso que ele está falando. Pedro estava querendo viver igual os gentios, igual os judeus também, que os judeus israelitas viraram gentios também. Está escrito no Antigo Testamento. Quando eles eram tribo, eles se tornaram em nação. Daí eles viraram gentios. Está escrito no Antigo Testamento. Então, para concluir, então se tu, sendo judeu cristão ou cristão, vives como gentios, e não como judeu, e não como cristão, tá vendo?
porque obrigas os gentios a viverem como judeus, porque aqui nesta outra parte ele diz assim, e não como judeu, porque o judeu, ele era obrigado a guardar os mandamentos de Moisés, da lei de Moisés. Eles eram obrigados. E Paulo já está falando abertamente. Você é o quê? Você é judeu? Você é cristão? O que você é? Porque Pedro e os outros apóstolos estavam assim, titubeando, assim, não sabiam que eles não estavam vivendo corretamente. Então, para terminar esse vídeo, nós ficamos por aqui. Eu só vou repetir de novo. Se tu, sendo cristão, vives como os gentios e não como os cristãos, por que obrigas os gentios a viverem como cristãos? Estou falando para você que é cristão. Fica com Deus, Deus abençoe. A paz do Senhor.